Vamos começar hoje mais um podcast por aqui e hoje o podcast é de uma rede de franquias que está crescendo bastante em um mercado que tem chamado muito a atenção. Sabe qual é o mercado, Mendonça? Lavanderia. Toda vez que a gente faz um vídeo, hein, Mendonça? Lavanderia, chove de gente buscando, querendo conhecer um pouco mais. E aí eu falei, não, temos que chamar aqui, uma marca para a gente conhecer um pouco da história, do modelo de negócio. Afinal, quem manda nessas nossas redes sociais, Mendonça? Não é nem eu, nem você. É quem nos acompanha, concorda? Afinal, esse é o nosso objetivo, né? Trazer conteúdo valioso para vocês, para que a gente possa construir um país melhor através do empreendedorismo. Então, vai logo aí se inscrevendo, inscreva aqui no canal, ative o sino, acompanhe também nas plataformas de streaming, lá no Deezer, no Spotify, para não perder todos os conteúdos que a gente sempre cuidadosamente traz aqui para você. E hoje o convidado do nosso podcast é o Bruno, que é o CEO fundador da Lave e Pegue, uma rede de lavanderias com mais de 140 unidades no Brasil inteiro. Bruno, bom? Muito bom, bom dia. Prazer ter aqui, tá? Obrigado aí pelo convite, estou muito feliz de participar. Show. E o homem é mineiro, o cara é mineiro, rapaz. Isso aí. Mineiro, mas desceu pro Rio. Queria praia, Lima, né? Exato, nascido em Nova Lima. Meus pais me vieram para eu nascer aqui. Voltei para o Rio e desde então continuo lá constituir família e sou muito feliz lá no Rio também. Show de bola. Rio é bom, né, cara? Exatamente. Fala, Rio é gostoso. Eu gosto de estar lá sempre, sabe? Aquela praia lá não tem como ficar longe, não. Não tem como, né? Show. Bruno, antes da gente conhecer um pouco do modelo de negócio, assim, eu queria conhecer primeiro o empreendedor, né? Conta um pouco da tua jornada empreendedora antes da Lave e Pegue. Perfeito. Sou formado em engenharia de produção, me especializei em gerenciamento de projetos. Trabalhei em algumas multinacionais antes de iniciar esse empreendimento. Antes da lavanderia, me aventurei em outros setores, né? Já quebrei. Então, assim, eu acho que empreendedorismo não é fácil, né? A gente precisa ser muito resiliente. E vim de outros setores, trabalhei em multinacionais, de petróleo e gás, até montar uma primeira lavanderia industrial, em 2014, né, com uma dor de um amigo meu. Ele tinha uma rede de motéis e sempre reclamando ali dos fornecedores. E aí eu montei a primeira lavanderia para oferecer esse serviço para ele de qualidade e muito direcionado. E desde então fui me especializando nessa área. Em paralelo, eu trabalhava ainda com consultoria, trabalhava ainda como engenheiro de planejamento em algumas construções de construção naval. Até que em 2020 a gente iniciou aí o projeto, a formatação da Lave e Pegue. Só me conta uma coisa aqui, Bruno, eu falo assim, a gente hoje tem visto no mercado, né, cada vez mais uma procura maior por esse segmento, né, opções, pessoas querendo empreender, marcas, né, se desenvolvendo para dentro desse mercado, mas fala um pouco, assim, até para a gente entender, você que começou, né, já tem um tempo, como uma demanda de um amigo nessa Exato. parte industrial, fala um pouco do mercado de lavanderia, né, eu falo assim, o Brasil apesar de ter muitas opções, a gente ainda comparando, por exemplo, com países na Europa, né, Estados Unidos, a gente ainda tem muito a crescer ainda, né? Muito, a gente está engateando ainda nesse setor, né? Tem uma pesquisa que até ano passado apenas 6% da população brasileira já usou lavanderia pelo menos uma vez na vida. Tá. Então a gente tem um mercado enorme ainda para atacar. Tem muita gente que nem sabe ainda que vai usar lavanderia um dia, né? Eu tenho franquinhas em locais que é a primeira lavanderia da cidade, né? Semana passada eu fiz uma inauguração em Rurópolis, no interior do Pará. Onde? Rurópolis. Rurópolis? Fica Você sabe onde que fica, menor? Rurópolis, essa é nova para mim. Fica a 120 quilômetros mais ou menos de Santarém, bem no interior. E a primeira lavanderia da cidade. Tá. Então, assim, tem muitas áreas, muitas cidades que nunca tiveram lavanderia, né? E a gente chega com esse formato com custo reduzido, o custo-benefício é ótimo para o cliente, né? Ele começa a ter mais qualidade de vida. Tanto é que a nossa missão é essa, né? Levar qualidade de vida e bem-estar para o cliente. Ele não precisa mais lavar roupa em casa, né? O custo da energia está muito alto, o custo da água está muito alto, e nossas máquinas são muito potentes, a produtividade dela é muito alta. A gente consegue, geralmente, com 1/3 aí do valor da água e da luz, a gente consegue lavar a mesma quantidade de roupa e trazer muito benefício para os clientes. E eles estão começando a enxergar isso.
O que eu vejo, assim, do lado de fora, né? Eu falo assim, todo mundo tinha essa realidade de necessidade de lavar roupa. Sim. Só que, não sei, a questão dos imóveis antigamente eram maiores, né? Você tinha ali uma área, né, de serviço, as pessoas, muitas das vezes, alguém sempre ficava em casa, né? Muitas das vezes o homem ia para trabalhar, ficava o dia inteiro fora, mas a esposa cuidava do lar. E hoje mudou muito, né? A mulher no mercado de trabalho cada vez mais ativa, os imóveis cada vez menores, né? Eu acho que isso tem total ligação, né? Nesse crescimento, né, para dentro do mercado, né? Não, total. Isso mudou realmente a cultura e para o bem, né? Hoje em dia são direitos iguais, né? Então não cabe mais isso. O homem trabalha, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, fazendo os deveres de casa. Isso acabou realmente. Isso é muito bom. Né? Hoje os dois têm os mesmos direitos e a mulher também ela quer ter a qualidade de vida dela, ela quer ter o tempo livre e o homem também. Hoje em dia os casais cada vez menores, né, sem filhos, muitas pessoas morando sozinhas, apartamentos muito reduzidos, sem espaço, às vezes até de colocar uma máquina de lavar em casa. E a gente chegou para fornecer essa qualidade de vida, realmente a gente fala, porque o tempo que o cliente já está lá lavando roupa em casa, ele pode deixar com a gente tem um grande diferencial no mercado, né? Nós somos a primeira lavanderia express do Brasil a oferecer um serviço de atendimento. A gente tem uma atendente nas unidades. Tá. E o cliente não precisa ficar lá sentado, às vezes, 3 horas lavando a roupa dele. Né? E a gente fornece essa qualidade de vida. Ele vai para uma academia, ele vai ficar com os filhos, vai ficar com a esposa, com o marido, vai ver uma série, vai dar uma volta na praia. E aí ele pode deixar a roupa com a gente e a gente faz esse serviço para ele com um preço muito mais reduzido. E a gente oferece essa qualidade de vida que todo mundo procura hoje. Sim, né? sim. A LavePeg surgiu quando? Em 2020, em agosto de 2020, nós montamos a primeira unidade em Copacabana. Tá. Né? De lá a gente começou a expansão, mesmo em Copacabana, mesmo no Rio de Janeiro, até a gente tomar hoje o Brasil todo. Estamos em todos os estados do Brasil hoje. Tá. Quando vocês surgiram, foi uma operação própria lá? Exato. Ou já nasceu como franquia? Não. Até a 4ª operação ela era própria. Foi ali que a gente realmente testou todos os processos internos, aprovamos todos os processos que a gente tinha internamente. Até então, a gente vê que estava funcionando muito bem. A gente tinha um serviço totalmente diferenciado que realmente agregava e trazia essa qualidade de vida para os nossos clientes. E aí sim, a gente oficializou, formatamos a franquia e começamos a nossa expansão. Você falou que o modelo da LavePeg, ele é um modelo diferente um pouco daquilo que a gente está acostumado a ver no mercado, né? Exato. Lá sempre vai ter um profissional? Então, Porque quando a gente vai para o modelo self-service, não tem ninguém, né? Exato. Ele é opcional. Tá? Tem franqueados que querem deixar a unidade 100% automatizada, ok. Mas a gente tem um diferencial enorme que é ter uma atendente na unidade, né? É ter esse contato humano. A gente precisa ter esse contato, receber o cliente, saber as demandas dele, saber a necessidade, né? E entregar essa qualidade de vida. O cliente não precisar mais ficar sentado dentro de uma lavanderia 3 horas lavando roupa. E aí ele pode ficar com os familiares, ele pode curtir a vida de outra maneira. Hoje, em média, 90% dos nossos clientes eles deixam a roupa com as atendentes. Tá. Né? Então a gente já conseguiu ver que é um processo já está muito aprovado, né? Os clientes aceitaram muito bem esse processo que a gente tem e a gente está tendo muito sucesso com ele. Até para a gente entender, para quem ainda nunca, vamos dizer, teve a experiência com a LavePeg ou muitas das vezes nunca teve uma experiência com uma lavanderia. Ele vai chegar numa loja, no modelo self-service, se eu estiver errado me corrija aqui, ó, você tem as máquinas ali, não tem um balcão, você tem as máquinas ali, mas você tem um processo de autoatendimento, mas você tem que esperar, né? Você colocou a máquina, você não pode ir embora, porque a sua máquina, a roupa vai ficar pronta uma hora. Então, o tempo de permanência gira em torno de 3 horas? 1h30, 2, mas depende. Se as máquinas estiverem todas ocupadas, às vezes você vai esperar as máquinas desocuparem para então lavar a sua roupa. Então, pode ser até 3 horas, mais ou menos. E aí ele teria que ficar ali esperando. Exatamente. Mexendo no celular, não sei. Alguma coisa tinha que estar fazendo. Está ali perdendo tempo. Beleza. Esse tempo é precioso. Tempo é precioso. E aí, hoje, ele consegue ter ali alguém que pega essas roupas. O tempo é o mesmo? Tipo, 3 horas, ele volta? É opcional. Não, Tá. Então, assim, você chegou um cliente na nossa unidade, ele tem a opção de lavar 100% automático, ou ele pode deixar com os nossos atendentes. Tá. Então, ele pode deixar, por exemplo, de manhã com as nossas atendentes e voltar depois, no final do dia, depois que ele voltou do trabalho. Legal. Ele vem e só pega. Ou no final do dia, ele chegou do trabalho, pegou as roupas, deixou, foi para uma academia, volta no dia seguinte, pode pegar as roupas diretamente com elas. E não teve esse trabalho de fazer.
Tá. né? A atendente ela vai fazer como se fosse o papel do próprio cliente. Exatamente. Ela lava, Tá. seca, embala e já deixa preparado ali só para ele retirar a roupa já limpa, embalada, hein? Certinho, dobradinha. Legal. Eu falo que até assim, até tá alinhado com essa questão da conveniência, né? Porque Total. assim, muitas vezes você tá ali, cara, pô, eu quero chegar ali, mas pô, eu poderia estar resolvendo outra Total. coisa, já deixo ali, no final do dia passo. E eu acho que é a questão da conveniência, né, cara? Eu acho Total. que todo mundo busca algo que seja conveniente e cria uma conveniência, Total. né? O nosso foco é realmente no cliente, na excelência do atendimento. A gente vê muito isso. Roupa é uma coisa muito íntima, né? Então, os clientes têm que ter aquela confiança, tem que ser bem atendido. Porque daqui a um tempo, quando você começa a atender o mesmo cliente, você já sabe qual é a roupa. A roupa chegou, você já sabe de quem é o cliente. Você trata o cliente pelo nome. Ele cria realmente um vínculo com a empresa, né? Com as atendentes. Elas recebem presente dos clientes, porque realmente é uma coisa muito íntima. Sim. E é rotina, não é? É um hábito. Depois que você começa a lavar roupa em lavanderia, você vai toda semana ou a cada 15 dias. E vira uma rotina, uma facilidade que você tem. E você deixa de fazer esse trabalho em casa e a qualidade de vida aumenta muito, né? Entre casais, principalmente. Às vezes tem essa demanda de fazer, não sabe quem vai fazer. E aí você tira esse problema, que às vezes é até discussão em casa entre... Quem vai fazer, né? Exato, quem vai fazer, quem vai estender a roupa. Se você vai lavar... Mendonça, você não tem esse problema, né? De briga, né? Solteiro, mas... Sobra tudo pra lavar, né? Hã? Sobra tudo pra lavar. Sobra tudo pra lavar, né, cara? Eu falo Mas que... é bom que é menos roupa. É menos roupa. Mas quem é casado, eu falo, sempre tem essa briga, né? Sim. Pô, agora é sua vez. A louça é sua. Exato. Fica dividindo, agora não tem problema, né? Exato. Parar com esse problema em casa de tirar a roupa do varal, ou, sei lá, um dia chuvoso, uma semana que está chovendo muito, a roupa fica no varal com aquele cheiro de cachorro molhado. A gente acaba com esses problemas aí, entrega realmente uma qualidade de vida Sim. melhor para as pessoas. Tem uma coisa que eu vejo, assim, até comentários que eu recebo, é que muitas das vezes as pessoas acham que é caro demais e é inacessível. Exato. Fala um pouco dessa questão do valor, né? Até porque não é só um serviço acessível para uma classe economicamente bem sucedida, classe A. Não, dá para B, C, né, terem esse serviço, não é isso? Exatamente. Antigamente, até que era para uma classe A, né, as lavanderias convencionais, era muito caro realmente lavar roupa. Hoje a gente tem um ticket médio aí de R$40. Então, geralmente fica aí R$15 para lavar, 15 para secar e R$10 o serviço de atendimento que a gente cobra. E com R$40 você consegue lavar em média 10 quilos de roupa. É muita quantidade, né? Então, é bem acessível hoje lavar roupa fora. Fica muito mais barato que lavar em casa, né? Só para você ter uma noção em relação à quantidade de consumo de água. Uma máquina caseira, ela consome em média 130, 140 litros de água por ciclo. Ah, é? A nossa, a gente consome 56. Então, a gente consegue reduzir energia também, em média 40%, a gente consegue reduzir esse consumo de energia. As máquinas são muito potentes, são muito boas, né? Então, a gente consegue reduzir custo e hoje é muito acessível lavar roupa em lavanderia. Hoje, só para alguém que está nos acompanhando aqui ter uma ideia, vamos dizer, por mês uma pessoa gastaria quanto por pessoa? Em média, aí, uma pessoa solteira ou um casal lava em média de 15 em 15 dias. Então, gastaria em média R$80. Para duas pessoas? Exato, por mês. Mas é barato. Exato, muito barato. Muito barato. Barato, Mendonça. Você tem que procurar a lavanderia também, cara. Não é? Mais prático, né? É mais prático, é. Muito mais Porque, na prático. verdade, não é só o tempo, né? Você está falando ali energia, Total. Eu falo assim, você tem custos ali que muitas vezes você não percebe, né, cara? Exatamente, exatamente. Então, compensa em tudo, né? Sabão hoje é muito caro comprar no mercado, sabão em pó é muito caro, amaciante é muito caro, a energia está bem alta, né? E o consumo de água também mais consciente. Sim. Eu acho que a gente preza muito isso, né? A redução de consumo de água. A gente fez uma conta no passado, até o final do ano passado, só a nossa rede economizou 57 milhões de litros de água. É Os mesmo? clientes que foram lavar com a gente deixaram de gastar 57 milhões de litros de água em casa. Uhum. Então, é uma redução muito expressiva. A gente consegue trazer essa qualidade também até em relação ao consumo de água. E me fala uma coisa, quando vocês surgiram em 2020, operação própria lá no Rio de Janeiro, operaram várias unidades próprias, por que decidiram expandir através de franquias? Sim, a primeira unidade eu já formatei ela para ser franquia. Tá. Né? Então, desde o início, a Exato. ideia já era expandir através de franquias, A né? primeira unidade eu já montei ela realmente para ser franquia. Claro, a gente fez algumas melhorias, né? Processo principalmente, qualidade visual também a gente melhorou,
bastante, contratamos uma arquiteta, ela fez todas as melhorias para a gente, atualizamos todos os processos, principalmente de atendimento, excelência no atendimento do cliente, porque até então eram só lavanderias automáticas, né? Mas a gente entendeu que não funciona tão bem a lavanderia automática hoje, nesse início, né? A cultura está sendo modificada agora no Brasil. E não funciona tão bem. Hoje as pessoas ainda olham para aquelas máquinas e sentem medo de chegar próximos a ela. Às vezes o sistema é uma barreira também para o cliente. Eles ficam com medo de chegar até não saber mexer o sistema. E a gente tendo uma pessoa lá nas nossas unidades, elas ensinam quem quer fazer o serviço automático, mostram como funciona a máquina, auxiliam na separação da roupa, ali, na qualidade. E também podem deixar a roupa com os nossos atendentes, que aí o serviço é maravilhoso. Aí realmente eles se preocupam de tudo e realmente conseguem receber esse serviço de excelência. Quando que a marca começou a expandir com franquias? Foi no ano de 2020 mesmo 2022. A gente já tinha 5 unidades próprias lá no Rio de Janeiro, já todas testadas, aprovadas, com rentabilidade alta. E chegou um momento, a gente falou, acho que a gente já está maduro, os processos já foram todos consolidados, chegou o momento da gente fazer a expansão e aí iniciamos. Tá. Um modelo que eu falo assim, todo mundo tem procurado muito é essa questão do self-service, muito alinhado a não ter, eu falo assim, grandes estruturas, Exato. ser um modelo mais fácil de se tocar. Exato. Né? É um modelo realmente que ele é simples a operação por parte do franqueado? Como que é a operação ali no dia a dia? Né? O que ele tem como responsabilidade na gestão da operação? Perfeito. É um ponto muito positivo, é muito bom da gente falar, porque existe um mito, né, em questão de serviço de lavanderia que ele precisa ser analisado, né? Eu vejo muita propaganda, às vezes, na internet que é até prejudicial para o nosso setor, que é trabalhe apenas 15 minutos por dia e tem um negócio lucrativo, fature 1 milhão por ano e tem um negócio muito lucrativo, não precise trabalhar, ganhe dinheiro de casa. Não é bem assim. Tá. Né? A gente, com um processo bem definido, ajustado, com uma gestão bem feita, e principalmente se você tem um atendente bem treinado e capacitado na unidade, ok. Você consegue ter uma gestão muito mais simples do que um outro tipo de franquia que você demanda de muita gente ali na operação. Né? A gente é um setor de serviço, facilita muito também na parte de logística, produto. E então, mais uma pessoa bem treinada ali na unidade para fazer o serviço de qualidade e nos processos corretos vai funcionar muito bem. Tá. Né? Eu tenho 7 unidades próprias hoje e com pessoas bem treinadas ali fazendo a gestão perfeitamente. Claro, eu faço a minha gestão, eu não posso esquecer que eu tenho um CNPJ por trás da franquia. Sim. Que é muito importante também, porque quando, às vezes, o investidor ali, quem quer ser um franqueado, ele vê essa propaganda de trabalho apenas 15 minutos por dia e ganha dinheiro, ele realmente acredita nisso. E aí, quando ele entra para a franquia, ele acha que ele não tem responsabilidade como empreendedor, ele esquece que ele tem um CNPJ, que o sucesso da franquia vai depender dele realmente, e não só da franquia. A gente já chegou com um sistema já testado e aprovado, mas se ele não vestir a camisa realmente da franquia e realmente seguir os processos que a franquia já vai ensinar para ele, não vai funcionar. Né? Então, esse é um mito que a gente precisa quebrar. Assim, não existe trabalhar apenas 15 minutos por dia e ter sucesso. Porque muitas das vezes as pessoas, eu falo assim, importante você desmistificar, né, com relação a isso, porque muitas vezes ela acha, eu comprei. Exato. E não faço nada, né? Vou ficar assistindo Netflix aqui em casa e o dinheiro vai cair na minha conta. E não é, né? Exato. A gente tem um modelo de baixa complexidade, mas, amigo, tem que trabalhar, né? Precisa trabalhar. E assim, com a Lavanderia Express, ela ainda intensifica mais porque as pessoas fazem esse tipo de propaganda. Trabalhe apenas 15 minutos, trabalhe 1 hora por dia e tenha sucesso e ganhe dinheiro. Não é assim, vai ter que trabalhar, vai ter que gerenciar, vai ter que ver como é que está o fluxo de caixa, vai ter que ver a excelência do cliente lá na ponta. Ele está feliz com o serviço? A qualidade foi boa? Ele foi bem atendido? Né? Às vezes ele vai no automático lá, a cultura do brasileiro ainda está mudando. Então, às vezes, eles não pensam. O cliente que está chegando lá agora que lavou a roupa, ele vai deixar a máquina suja, às vezes, para o próximo cliente que está chegando. Tá. Então, se não tiver alguém ali para dar um suporte, deixar as máquinas sempre limpas, o ambiente sempre limpo, não vai funcionar. Né? Então, essa cultura que a gente precisa realmente ser bem transparente. Eu sou muito transparente com os franqueados. Né? Tanto é que a primeira reunião de análise de perfil de franqueado eu faço pessoalmente. E aí eu falo a verdade ali, o que ele vai ter que fazer para ter sucesso. Ele vai ter sucesso. Né? Cada dia mais as pessoas estão lavando roupa em lavanderia, cada vez mais vai aumentar. A gente está realmente no Oceano Azul, navegando no Oceano Azul.
né? Muita gente ainda vai começar a lavar roupa em lavanderia, mas tem que ser consciente. Tem que saber que vai ter trabalho, vai ter que gerenciar uma empresa, ele tem um CNPJ. A franquia vai dar todo o suporte, todas as ferramentas, mas se ele não fizer parte dele, não vai funcionar. Antes de falar das atividades, que eu quero entender um pouco mais a fundo, né, do dia a dia ali do franqueado, tem que falar dos patrocinadores, né, Bruno? Senão, sem patrocinador, não existe podcast. O primeiro patrocinador que a gente tem aqui, ó, eu levanto muito, muito a bandeira deles, que é o pessoal lá da Sultz. Conhece o Sistema Sultz? Fechei com eles mês passado. Estou na fase de implantação. Ah, é? Então fechou bem, tá, cara? Exato. Fechou bem porque a Sultz tem ajudado muito as franqueadoras no processo de gestão das redes. Tem vários módulos lá, onde tem a parte comercial, CRM, academia, EAD, chamados, tudo que precisa a franqueadora para dar um suporte melhor, o Sultz tem. Então, quem é franqueador, faz igual o Bruno, já vai logo conhecendo, se você ainda não conhece. Acho que você só perdeu algo que é o seguinte, você chegou a falar que conheceu através do Henrique Mol? Não, mas eu vou entrar em contato lá e vou falar com eles novamente. Não, agora já foi, cara, já foi, né, Mendonça? É porque é o seguinte, Bruno, fala que viu, conheceu através do Henrique Mol, tem condição especial, entendeu? Então, vou correr atrás dessa condição aí. Isso aqui já fechou, porra. Aí o pessoal vai brigar comigo, né, Mendonça? Aqui, ó, gente, é o seguinte, entre em contato, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, para você conhecer se você é franqueador. Uma outra dica que eu dou aqui também é o pessoal da Qualifica Aí. Conhece ou esse não? Já conheci. Já conheci. Através de você também. Tá, inteligência artificial no processo de qualificação dos leads. Essa é uma grande dor, né, por parte das franqueadoras, a qualificação dos leads. E aí, claro, a inteligência artificial ajuda muito. Qualifica Aí é focada em franqueadores, então entende bem essa linguagem e faz com que a franqueadora tenha, né, um processo mais eficiente, com menor custo, alinhado, né, aquilo que realmente precisa, que é qualificar para que a gente consiga dar atenção a quem realmente precisa, né, para que haja ali expansão, né, de forma sustentável para dentro da rede. Quem é franqueador precisa conhecer Sultz, Qualifica Aí, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora, Bruno, fala um pouco assim do dia a dia, até para a gente desmistificar um pouco dessas propagandas que tem, não trabalha, só 15 minutos. Qual é vamos dizer, quais atividades esse empreendedor realiza no dia a dia? Perfeito. O que é importante, né? Se você realmente, como um empreendedor, você quer deixar uma unidade realmente automatizada, né? O nosso serviço de atendimento, ele não é só realmente aquela parte de lavar roupa, secar roupa. Ela pode abrir a unidade para você, ela mantém o ambiente limpo, higienizado, preparado para o cliente chegar naquele ambiente realmente que ele se sinta bem de estar ali 2 horas ou 1 hora, se ele quer ficar na unidade. Então, elas lavam roupa, elas atendem os clientes, elas entram em contato com os nossos clientes para ver, né, se ele tem a necessidade daquele dia de lavar roupa ou se a roupa já está pronta, ele quer entregar para o cliente. Ela entra em contato, ela faz a parte de redes sociais, muitas das vezes, né, fazendo aquela propaganda, aquele videozinho ali, as pessoas lavando a roupa, aquele movimento na unidade. Isso ajuda muito o dia a dia do empreendedor ali, do franqueado, né? Então, realmente, com uma pessoa bem treinada na unidade, o franqueado ele consegue gerenciar de fora ali. Aí ele não precisaria estar ali no dia a dia porque tem essa pessoa lá. Exatamente. E aí, muitos dos meus franqueados, eles têm um primeiro emprego ali, uma primeira profissão e realmente estão ali para fazer um investimento, né? Tem alguns realmente que vestem a camisa e ficam ali como atendente. Alguns são só investidores e alguns fazem ali o híbrido, né? Um período eles ficam e um período tem uma outra atendente. E eles conseguem mapear ali, todo período, ter alguém ali de qualidade para receber o cliente e prestar esse serviço de qualidade que a gente tem. Tá. Só uma dúvida aqui, talvez alguém tenha essa dúvida que está vendo agora. Sim. Qual é o perfil desse profissional que precisa ter? Até tipo salarial, é um profissional muito caro? É um profissional... Qual a característica desse profissional? Porque ele vai ser meio que um coringa ali. Ele vai atender, vai cuidar, né, da operação, eu falo assim, vai promover nas redes sociais. Exatamente. Hoje eu vejo muito um perfil de vendedor. Tá. Por quê? Porque além de lavar a roupa, ele realmente... A gente tem planos mensais, que é um diferencial da nossa marca. A gente tem cartão fidelidade, para a gente realmente atrair o cliente e trazer um benefício melhor para ele. Então, ele tem que entender o perfil do cliente. Ele tem que chegar ali e ver qual é a necessidade daquele cliente. Tem cliente que, às vezes, vai ali, senta para bater um papo, conversar, né? Ter aquele tempinho ali dele. Tem alguns que já chegam na correria, só deixam a roupa, vão trabalhar e voltam para pegar. Então, ele tem que identificar a necessidade do cliente,
saber oferecer o melhor serviço e entregar uma qualidade melhor para ele. Legal. Além eu falo assim, dessa gestão do dia a dia que esse profissional faz, o franqueado ele vai fazer questões mesmo de gestão financeira, para dentro da operação, né? Mas eu falo assim, aí ele não precisa de tanto tempo, ou precisaria de muito tempo? Não, ele tendo uma pessoa capacitada e treinada ali na operação, não. Ele vai identificar ali como é que está o faturamento dele, ele vai fazer mais um perfil de marketing comercial, indo atrás de parceiros, vendo a qualidade, fazendo a gestão, fazendo ali o balanço ali da unidade dele, vendo a parte logística de sabão, amaciante, né, vendo embalagens que ele precisa, às vezes, identificar se está faltando ou não, e realmente capacitando cada vez mais o atendente dele para saber fazer o serviço ali de qualidade e não ter que ficar tão dependente do franqueado. Tá. Né? Depois de um tempo, a gente consegue realmente fazer uma gestão tão de excelência que o atendente ele sabe ali a rotina da unidade e aí ele consegue manter essa qualidade que vendem, mas vendem de uma forma errada, Tá. né? Que não precisa trabalhar. Você consegue, hoje eu tenho 7 unidades, tenho o meu sócio como parceiro, mas a gente treinou tão bem as meninas que ficam lá hoje, que elas conseguem fazer a gestão da unidade, a gente só supervisiona e direciona ali o caminho certo que elas têm que fazer. Legal. E me fala uma coisa aqui. Qual o público, normalmente, que tem grande potencial para montar uma operação? Né? Eu falo assim, a gente pode hoje montar uma operação de lavanderia em grandes cidades menores, você acabou de falar de uma cidade, né, pequena. Qual normalmente é uma característica que chama a atenção e mostra ali ter um potencial, até para quem está nos acompanhando aqui, começar a olhar um pouco para o seu mercado e falar, pô, aqui acho que cabe, não, já está saturado. Fala um pouco sobre isso. Então, hoje eu tenho franqueados de 20 anos de idade a 70 anos em média. Tá? O perfil ele é muito aberto entre idades. O que eu mais prezo é realmente de dedicação à marca, vestir a camisa realmente. O franqueado ele tem que entender que ele vai ter um CNPJ. Tá. A franquia é importantíssima. Hoje a gente já tem um nome no mercado, a gente já tem um serviço que é de excelência, ali, que é conhecido. Mas se o franqueado realmente não vestir a camisa, entender que ele tem um CNPJ, que ele virou um empreendedor, não adianta. Né? Eu já vi o McDonald's sendo fechado. Então, não adianta. Eu acho que na hora que eu faço a primeira análise, eu faço a primeira entrevista, eu converso um pouco com ele, analiso, vejo o perfil, mas eu preciso mostrar para ele que ele vai ter uma empresa. E ele vai ter compromissos ali de empresário, realmente de ter um CNPJ por trás. Então, eu acho que é o que determina o sucesso da franquia, é ele vestir a camisa realmente da franquia e entender que franquia é sinônimo de padrão. Esse que eu acho que é o maior desafio, a maior barreira que a gente encontra. O franqueado, ele vê a nossa unidade, ele fica apaixonado pelo nosso serviço e quando ele entra, às vezes ele quer tentar mudar e quer fazer o caminho dele. Só que o caminho dele já não está testado, não está aprovado. E nós já fizemos esse dever de casa. A gente já gastou dinheiro para isso aprendendo. Então, ele precisa entender, vestir a camisa realmente e acreditar que vai dar certo. A gente vê hoje, na média, né, dos nossos franqueados, quem realmente segue o padrão, segue a receita de bolo que já foi testada e aprovada, tem sucesso e consegue ter faturamento muito relevante. Tem uma coisa que eu falo sempre, assim, as pessoas ficam perguntando para mim assim, Henrique, qual é a característica? Será que eu preciso ter experiência na área da lavanderia para ter uma lavanderia? Eu vou falar a verdade aqui para todo mundo que está nos acompanhando. 99% de quem busca uma franquia não tem experiência empreendendo, por isso busca franquia. Eu falo que a característica comum em qualquer que seja a rede, eu falo assim, é fome. É vontade de fazer as coisas acontecerem, mas entendendo que ali é um negócio e todo negócio requer trabalho, né? Eu falo que muitas vezes as pessoas acham que franquia, Bruno, é um bilhete premiado, né? Comprou, vai acontecer, eu falo parado, e não é. A partir do momento que a pessoa assume a responsabilidade, que ela está à frente de um negócio e ela tem fome, amigo, ela já tem as características, eu falo assim, necessárias para que as coisas aconteçam. E aí é o que você comentou muito bem, Bruno, não preciso reinventar a roda, né, cara? Exato. Pô, eu entro dentro de um negócio, e aí, pô, tá fazendo assim, eu quero que seja feito, por que tá entrando para dentro de uma rede, né? Se ali você tá comprando principalmente experiência, né? Exatamente. Se fosse para fazer sozinho, não precisava de franquia, né? Exatamente, e vai penar um pouquinho no início, né? Como a gente penou, aprendeu, gastamos muito dinheiro no início para aprender realmente, até chegar a esse modelo hoje de sucesso que a gente tem, com faturamentos bem legais, mas tem que acreditar e tem que entender que é padrão. Franquia é padrão, não tem jeito. Replica, né, cara? Assim, para que eu vou ficar reinventando a roda, cara? Já tá fácil. Bruno, me fala aqui,
Qual é o caminho? Não, é a esquerda. Eu não vou ficar questionando contigo, não. É a esquerda, beleza. Exato. Qual a estratégia de marketing funciona? Qual é o perfil de profissional que eu preciso ter aqui para dentro da minha Exato. operação? Qual é a média de salário que se paga para esse profissional? Exato. Então, tudo isso, eu falo assim, você já gastou tempo e dinheiro para saber qual era a melhor solução, né? Exatamente. E hoje já testamos e aprovamos o Sim. sistema. Então, ele funciona. Né? E é o que eu falo, lavanderia é hábito. Não é moda. Não é moda. Não vai acabar. Só cada vez mais as pessoas vão utilizar mais e mais e mais. Não tem jeito. Não tem volta mais. Você acha que em alguns mercados, por esse boom de lavanderia, já está saturado ou ainda não? Porque assim, o que eu vejo é, a gente tem uma parcela da população que usa lavanderia, muito pequena, isso mostra um grande potencial, mas também teve um boom de redes de franquias de lavanderia, beleza? Então eu falo assim, toda vez que você tem ali uma procura alta, normalmente vai surgir muitas marcas Exato. para atender aquela demanda. Alguns mercados você já entende que já saturou ou ainda não? E eu acho que algumas regiões, sim. Tá. Eu acho que realmente, por essa facilidade das pessoas acharem que é fácil montar e replicar, sem ter qualidade, está aparecendo muita, mas eu acho que vai chegar um momento que vai dar uma estagnada e vai ficar realmente quem é bom e quem oferece o melhor serviço e a melhor qualidade. Mas ainda tem, como eu falei, semana passada eu fui numa cidade que não existia lavanderia nenhuma. E eu fui em algumas já. Eu tenho alguns franqueados que é a primeira unidade da cidade. Então, tem um mercado, o Brasil é continental. Né? Então, assim, tem muito mercado ainda para a gente expandir, mas precisa ser consciente, realmente. E a gente é muito consciente na hora de determinar a praça, a região, a aprovação do ponto para o franqueado. Eu também fico muito de frente disso. A gente analisa junto, a gente tem o nosso sistema para analisar as regiões ali, a qualidade, as características daquele ponto. E eu faço isso junto com o nosso time de expansão. Para ter esse cuidado a gente nunca fechou nenhuma unidade. Legal. Então, isso é importante, esse cuidado, né? Todo mundo fala 50% do sucesso do franqueado é o ponto. Sim. Mas também 100% da quebra dele também é o ponto. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de achar o ponto perfeito ali, a qualidade, o lugar certo. E aí vai chegar também o 100% da dedicação do franqueado para ter o sucesso. Né? Senão, não adianta a gente ter um ponto perfeito e não ter o lado do franqueado ali também, vestindo a camisa e fazendo a parte dele. Todo esse suporte, então, de entender se o mercado é viável ou não, vocês dão esse auxílio ao franqueado? Sim, sim. A partir do momento que ele se torna um franqueado, o nosso time de expansão ele entra em conjunto com o franqueado, porque o franqueado ele tem o know-how da cidade dele. Ele sabe as características, ele sabe a cultura, e a gente entra com o sistema, o nosso know-how e o nosso feeling. Tá. Né? Então, a gente sempre em 4 mãos, né? Eu até brinco, até uma frase de um outro franqueado, um amigo nosso, são 4 mãos e 2 pés. Uhum. Né? Junto a gente acha o ponto e o franqueado depois com os 2 pés ele vai lá no local para achar a loja, não a região. A região a gente já determinou, a gente já mapeou, já sabe qual é o local que vai funcionar, ele precisa ali achar a loja. Achando a loja, a gente faz a análise técnica do ponto, identifica se ele está pronto para fazer a instalação da lavanderia e assim a gente aprova e ele segue para a fase já de obra. Hoje, a partir de quantos habitantes é possível montar uma operação da Lave Peg? Então, hoje eu tenho uma cidade, é muito engraçado isso, né? Eu tenho uma cidade no interior, perto de Boa Vista, que a cidade tem 5 mil habitantes. 5 mil habitantes? É mesmo? Porque a gente tem uma característica interessante lá, que é a Rota da Madeira. E passa muito caminhão, passa muita carreta, e o caminhoneiro já está com a roupa ali no caminhão. Para atender esse perfil. Olha que interessante, cara. Então, assim, a gente tem São Paulo e temos cidade de 5 mil, 6 mil habitantes a gente tem. Mas, assim, não é regra. Sim, sim. Né? Agora, essa cidade que eu inaugurei agora semana passada tinha 50 mil habitantes. Então, a gente tem público para todos os tamanhos de cidade. Né? A gente só precisa realmente mostrar o benefício que a gente vai trazer para o local, para a população em si. E eles vão identificando realmente essa facilidade e vão começando a usar o serviço e não param mais. É porque eu falo assim, depois que ele conhece, né, tá alinhado à questão financeira, né, consegue encaixar dentro do orçamento familiar que se tem, vamos dizer, é muito mais cômodo, né, cara, do que fazer dentro de casa, né? E quem começa a lavar roupa em lavanderia não para mais, porque realmente a melhor sensação quando você vê o cliente chegando, pegando a roupa, ele abrindo o saquinho, sentindo o cheirinho de amaciante assim, e sabendo que ele não precisa mais lavar roupa.
Tá. Né? Tem muito cliente meu que tem máquina de lavar em casa e não quer pensar mais em máquina de lavar. Ele vai toda semana lá, regularmente, lá na lavanderia. Então, a gente tem essa longevidade ali, o LTV é muito longo, é para sempre. Porque ele precisa, né? Cada Exato. roupa limpa, né? É Eu falo, pra não tem sempre. crise, né? Total. E assim, quem não tem roupa limpa, quem não gosta de usar roupa limpa? Sim. Não existe aquele cliente, esse mês eu estou enjoado de usar roupa limpa. Não existe essa pessoa. Todo mundo vai usar. A gente só precisa realmente entender quem é o cliente, a necessidade dele e prestar o melhor serviço. Sim. Hoje tem uma questão econômica, você consegue atingir um público de alta renda, baixa renda, Sim. ou a marca ela tem um posicionamento em questões economicamente falando? Não, hoje a gente atende todas as classes, predominante classe B e C. Tá. Né? Mas classe A, o que acontece? Às vezes não é o cliente em si, mas às vezes é o ajudante lá, tem uma diarista, tem alguém, e ela também não faz mais serviço na casa do cliente. Ela chega lá, vai fazer a comida, vai limpar a casa e pega a roupa e leva lá na lavanderia. E aí no final do dia ela só pega a roupa limpinha e vai lá e coloca lá novamente. Sim. Né? Não é ele que vai ali, porque realmente a hora dele vale muito, mas ele vai ver o valor de pagar esse serviço e também não deixar preso lá a pessoa que ajuda ele lá semanalmente também. Tem até uma questão que eu falo assim, toda vez que você tem alguém que trabalha, né, na sua casa, antigamente ela fazia tudo, né? Lavava, passava, cozinhava, arrumava a casa, agora esquece, né, Não é cara? assim mais. Não é mais assim, né? Então, você precisa desse apoio. Eu falo, você quer a casa limpa? Então, bem, deixa ela para limpar a casa. Exato. Se você colocar ela para lavar e limpar, não vai fazer nenhum nem outro bem feito, né? Não vai. E isso a gente identifica muito, né? A gente tem muito mercado hoje, né? Mercado de apartamento de temporada também, a gente tem muito parceiro de apartamento de temporada, muito hotel, pousada, que antigamente tinha esse serviço de lavanderia na própria empresa, eles terceirizam também, trazem hoje para a gente. Então, a gente tem muito mercado cabeleireiro, barbearia, a gente tem muito mercado que tem muita entendeu possibilidade, né? essa facilidade do nosso serviço e hoje são parceiros nossos. Qual que é a diferença, Bruno, quando você vai para um segmento de lavanderia mais industrial, que é o que você começou, Certo. para esse formato? Qual é a diferença? É quantidade? Quantidade e volume, né? Hoje eu já atendi hotéis, né, quando eu tinha lavanderia industrial, e são coisas maiores, peças maiores, lençóis, que realmente precisa de passadoria, precisa de muita estrutura, muita gente para fazer o serviço. Muitas das vezes precisa de calandra. Então, assim, são coisas que a gente não oferece. A gente oferece a facilidade para os clientes ali do dia a dia. Roupas normais, comuns do dia a dia, que é o que a maioria hoje usa. Tecidos hoje que não precisam mais passar, como essa camisa aqui. Então, eu não preciso mais passar essa camisa. Quando eu tiro ela da secadora quentinha, a menina, na hora, ela já coloca na bancada, já dobra e ela já sai pronta praticamente para usar. Então, essas facilidades que hoje não precisa ter uma passadeira em casa. Antigamente, as pessoas contratavam uma passadoria. Às vezes lavavam, secavam e depois contratavam uma passadeira. Hoje não precisa muito mais disso. Né? A gente tendo a pessoa lá capacitada para já dobrar a roupa quentinha quando tira da secadora, resolvemos mais um problema. Legal. Então, essa questão de industrial e o formato aqui é quantidade e tamanho, né? Exato. A industrial eu acho que ela vai existir ainda, né? Porque os hotéis, quando tem muito volume e demanda de peças grandes, precisa realmente de uma lavanderia especializada para esse tipo de setor. Né? E a nossa focada realmente no cliente final ali. E aí a gente consegue atender com mais facilidade, a gente é mais ágil. Né? Uma lavanderia convencional hoje demora, 3, 4 dias para entregar a roupa de um cliente. A gente no mesmo dia a gente pega e entrega. Então essa facilidade e agilidade também facilita muito. Ô Bruno, o franqueado ele tem suporte para entender se o mercado é viável, vocês vão dar todo esse auxílio, né? Vão fazer um trabalho em conjunto. O que mais ele tem de suporte junto com a franqueadora? Eu tornei-me franqueado, sei que o meu mercado é interessante, vou ter o auxílio ali para onde colocar a operação, Perfeito. Montei a operação. Daí para frente, qual o suporte no dia a dia esse Perfeito. franqueado tem? Toda a parte de marketing é a franquia que fornece para o franqueado. Então, todo o material, todas as artes, vídeos, a instrução de como utilizar as redes sociais, a gente fornece para o franqueado. A gente é um setor dentro da franquia de sucesso do franqueado que a gente acompanha o desempenho dele. A gente analisa o DRE, vê como é que está o faturamento, o desempenho daquele franqueado. Eu faço algumas consultorias pessoais também com os franqueados. Eu tenho o telefone de todos os franqueados, eles têm meu telefone particular. Todos. Então, eu sou muito próximo aos franqueados, faço questão de estar sempre próximo a eles para realmente direcionar. Alguns realmente a gente tem que pegar na mão, tem que ensinar essa parte de gestão para eles, porque nunca tiveram essa oportunidade. É o primeiro negócio.
E então a gente realmente pega na mão, faz uma consultoria, faz uma mentoria ali, até ele conseguir andar sozinho e a gente vai depois ajustando ali, controlando. Né? Alguns outros não, são já mega empresários ali, eles já têm a noção, já são investidores, constrói, mas já sabe tocar a coisa. Então, a gente vê, analisa cada perfil de franqueado e vai tomando as ações conforme a necessidade deles. Então, eu falo assim, tem alguma dúvida, algum desafio, levanta a mão, vai ter alguém para ajudar, né? Liga direto, eles têm o meu telefone particular. Então, Tá. assim, muitos já pegam e me ligam diretamente, ou a gente também tem um time todo preparado, né? Eu tenho um time de implantação, tenho uma supervisora de implantação da franquia, eu tenho um time de qualidade, time de logística, sucesso franqueado, que esse, depois que inaugura, eu acho que é o que mais determina ali a aceleração do desempenho dele de faturamento, e aí a gente vai controlando também o faturamento, porque eu quero que ele realmente ganhe dinheiro. Sim, Né? sim. Ele fez aquele investimento para ter retorno. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado que ele esteja tendo esse retorno aí que ele esperou. Você está falando agora de retorno, eu acho que está todo mundo aqui ansioso para saber, sabe o que, Mendonça? O pessoal fica querendo saber o seguinte, gostei do modelo de negócio, agora eu quero saber qual é o investimento, qual é o potencial financeiro que existe para dentro da operação. Sim. Fala um pouco sobre essas questões financeiras que todo mundo precisa conhecer. Perfeito. Hoje, a partir de 140 mil, o franqueado consegue ter uma unidade em operação. Né? Eu falo que até com menos ele consegue iniciar uma operação. Se ele financiar as máquinas, ele consegue, com valor ainda um pouco menor, colocar em operação e aí coloca ela para acelerar e com o próprio investimento, com o próprio retorno, ele consegue ir financiando as máquinas. Né? Mas a gente tem hoje o início com dois conjuntos de máquinas, é o nosso modelo inicial, e tem franqueados já que iniciam com 3. Depende muito do potencial ali da área, aonde vai ser. Eu faço uma análise também financeira junto com o franqueado para entender se ele vai ter que ter uma demanda maior financeira ali, aporte maior, ou se ele vai precisar pegar um financiamento maior, aí eu faço um suporte, dou aquele suporte para ele para entender qual vai ser o cenário dele inicial. Né? E hoje a gente tem uma lucratividade, um lucro líquido em média de 40% a 50% de lucro líquido. Então a margem é muito alta, a nossa operação ela é muito enxuta. Como eu falei, a gente consome muito pouca água, a energia também em média 40% a menos do que uma máquina normal. Produto, hoje, para se ter uma noção, com um galão de 20 litros de sabão amaciante, eu consigo lavar 650 clientes. 650 clientes? É mesmo? Então, assim, é muito enxuto. Hoje, em média R$ 6,50 eu consigo lavar a roupa de um cliente. Tá. Então, é muito enxuta a operação. A gente consegue ter uma margem interessante e consegue ter um retorno muito rápido. O payback ele é muito rápido. Só para me entender aqui, ó, esses 140 mil que você fala para montar uma operação da Lavipeg, aqui já está incluído taxa de franquia, Sim. capital de giro, maquinário, reforma, adaptações, todo o capital necessário. Tudo. Para ele iniciar uma operação já pagando tudo. Tá. É muito importante também a gente ter sempre essa noção, né? Porque é aquela adequação do ponto. Né? Então, sei lá, precisei fazer uma coisa mais estrutural, colocar coluna, colocar laje, aí sim, você acaba tendo um custo maior. Mas pegando aquele ponto já aprovado, com uma necessidade só de adequação do ponto, 140 mil a gente começa a ter uma operação já rentável e acelerada. Né? A gente preocupa muito em acelerar o início do franqueado, porque ele está ansioso em ver aquele retorno, ele fez aquele investimento, acompanhou a obra, a implantação, viu que está investindo dinheiro, o dinheiro está saindo, ele está louco para começar a receber. Então, a gente começa com um marketing muito forte inicial, para ele começar a ter aquele retorno rápido, a gente começar a captar muito cliente rápido, chegar ao cliente final e ele começar a ter a operação dele acelerada, já faturando, ele fica mais tranquilo, ele fica mais confiante, e aí realmente ele engaja e veste a camisa e começa. Quando você fala 140, você falou um conjunto de 2 máquinas. Exato. Quando é conjunto, você fala uma máquina de lavar e uma de secar? Exato. Sempre que eu falo conjunto, aquela máquina de lavar e secar, ela já é acoplada. Tá. Então, com 2 conjuntos desse de lavar e secar, ele começa a iniciar bem. Tá. Né? E aí ele vai vendo a demanda, a demanda vai chegar no momento dele ter uma 3ª ou 4ª máquina e vai depender da aceleração dele inicial. Tá. Eu já tenho franqueados que em menos de um mês já precisou comprar uma 3ª máquina porque a demanda já não dava. Então, a gente vai entendendo o perfil e depende muito do franqueado. Ele precisa realmente acreditar no marketing da franquia, ele precisa aprender e entender e acreditar nos processos que a gente faz inicial para realmente trazer aquele cliente. O cliente tem que conhecer a unidade. Eu falo muito isso. Ele precisa chegar e ter a primeira experiência. Tá. Ele tendo a primeira experiência, ele vai ficar.
porque ele sentiu o gosto de nunca mais ter que lavar roupa. E é muito bom esse momento, quando a gente vê o cliente realmente pegando a roupa e tendo essa noção que ele não precisa mais lavar em casa. Sim. É um sentimento muito bom, quando ele sente o cheirinho e agradece a atendente, ele dá um sorriso, ele fica feliz. Isso é muito gratificante. Sim, eu falo assim, eu acho que ali mostra todo o sentido, né, do negócio, Total. né? Eu falo, pô, é o impacto que gera naquela população que está ali ao redor da operação, né? Total. Ou eu posso, então, montar uma operação e com o desenvolvimento dela eu posso ir crescendo a operação em capacidade de produção, Exato, maquinário, né? Exato. A gente sempre faz uma análise, né? Tá. Então, assim, às vezes o franqueado ele quer colocar uma quarta, quinta máquina, mas às vezes talvez ele não precise colocar uma quarta e quinta. Ele pode abrir uma operação mais próxima ali e pegar mais áreas ali Tá. e cercar a região para ele. Né? Eu tenho vários franqueados já com 2, 3 unidades, porque a gente fez essa estratégia. Ao invés de ter várias máquinas num local só, ele expande o raio de atuação. E aí ele consegue também ter um faturamento maior. Legal. Você falou que a rentabilidade gira em torno de 40%. Qual que é o potencial financeiro de faturamento? Vamos colocar assim, ó. Uma loja que tem um conjunto de 2 máquinas, qual o potencial? Porque, claro, vai depender da quantidade de máquinas, Exato. mercado, só para a gente ter uma ideia. Hoje a média no Brasil, é bom falar da média, né? Tá. Eu tenho unidades que faturam muito e aquelas que faturam a mediano. Com 2 conjuntos de máquinas, você vai ficar hoje com lucro bruto ali de 35 mil e considerando ali de 40% a 50% de margem líquida. Não, eu faturo 30 mil com rentabilidade 40%. Exatamente. Então eu teria um ganho ali final em torno de 10, 12 mil? Exatamente. Tá? Tá. Para ter com um investimento de 140 mil, é muito bom. Né? Tá. Mas assim, eu tenho unidades hoje com 3 conjuntos de máquinas que estão faturando 70 mil bruto hoje. Tá. Com faturamento líquido aí de 30 mil. Então, assim, é possível. Claro, a gente tem que entender cada característica de cada região do país, que varia muito. Né? Geralmente, quando a gente vai para grandes cidades, lugares litorâneos, a gente consegue realmente exponenciar esse faturamento. Eu tenho unidades hoje com 6 conjuntos de máquinas que faturam 100 mil por mês. É mesmo? Bruto. Legal. Né? Mas, assim, são pontos, a gente precisa trabalhar, realmente tem que entender onde é o setor, qual é a cidade, se tem realmente essa demanda para esse faturamento, mas é fora da curva. Né? Mas a gente dá para entender que quando é o franqueado que realmente veste a camisa, ele faz o que precisa ser feito, ele segue os procedimentos da franquia, ele tem sucesso, ele consegue ter uma rentabilidade muito boa. Legal. O royalty cobrado mensalmente, qual é? Hoje a gente trabalha com royalty de 5%. Tá. Né, do faturamento bruto e tem a taxa de publicidade de 2%. Mas é outra coisa também que eu gosto muito de falar com o franqueado. Né? Eu só ganho depois que o franqueado ganha. Então, o meu intuito é fazer o franqueado ganhar cada vez mais. Eu tenho que fazer ele ganhar dinheiro. Ele entrou no jogo para isso. Claro, é legal ter uma empresa, tem aqueles trabalhos, às vezes até por ego, ele quer ser um empreendedor, ali ele gosta daquilo, tem a emoção, mas eu tenho que fazer ele ganhar dinheiro porque ele entrou, ele fez um investimento e ele quer o retorno. Então, eu só ganho depois que ele ganha. Né? Então, eu tenho que fazer ele ganhar, eu tenho que usar todo o meu time, todo o nosso suporte para fazer ele ganhar, para ele realmente ter o retorno dele. E aí sim, a gente, para suprir todo o nosso suporte, a gente está com a Sultz agora, a gente está com um dos melhores sistemas hoje do mercado, a gente tem o nosso time. Então, para ter isso tudo também, a gente tem que receber essa percentual para a gente conseguir dar esse suporte de excelência para o franqueado. Né? Eu falo muito que assim, ó, essa relação de franquia, Bruno, é uma parceria. Sim. Então, assim, tem que ter um equilíbrio econômico para todo mundo. Total. A franqueadora precisa ganhar dinheiro, porque Exato. se ela não ganha dinheiro, ela não tem capacidade financeira de investir em estrutura, tecnologia, né, recursos humanos. O franqueado lá na ponta, ele tem que ganhar dinheiro. Exato. Eu falo assim, se ele não ganha dinheiro lá na ponta, a rede como um todo não é sustentável, Total. né? O fornecedor que abastece os produtos para a unidade, ele tem que ganhar dinheiro. Então eu falo assim, é muito interessante quando a gente entende que o ecossistema é um ecossistema próspero, né? Exato. Cara, todo mundo aqui ganhando dinheiro para que a gente possa fazer um negócio cada vez mais forte. Quanto mais se ganha dinheiro, né, ali melhor para todo mundo. Né? A gente está aqui do outro lado fazendo o máximo para o franqueado ganhar mais dinheiro. Quanto mais dinheiro ele ganha, melhor é, né? Exatamente. A balança tem que ser equilibrada. Sim. Né? A gente tem que ser para os dois lados. A gente dá o suporte, dá a excelência. O franqueado também faz o dever dele de casa.
consegue ter o sucesso e a rede cresce, prospera e todo mundo ganha. Sim, eu falo, ó, é fundamental. Eu falo assim, quando tá todo mundo ganhando dinheiro, amigo, não tem problema ali, né, Exato. cara? Então isso é o que a gente quer. 140 unidades operando. Quando você olha para frente, Bruno, o que vocês imaginam, né, projetam de crescimento para dentro do mercado? Então, esse ano, o nosso projeto é até o final do ano dobrar a quantidade de operações, né? A gente já está em expansão, a gente está com um time comercial já bem forte, a gente tem muita demanda, tem muito lead chegando e realmente eu tenho que fazer esse trabalho de realmente filtrar o lead e mostrar para ele realmente o que é uma lavanderia, o que é o setor de lavanderia. Porque eles chegam, às vezes, com esse vício de achar que não vão precisar trabalhar. Tá. Então, eu preciso realmente dar um choque de realidade para ele. Realmente, você vai trabalhar, você vai ter um CNPJ, você vai ser um empreendedor, você vai ter sucesso, mas fazendo da forma certa. Então, às vezes, o lead cai porque ele está entendendo que ele achou que ia ficar no sofá de casa ganhando dinheiro vendo televisão. Não vai ser assim. E aí eu consigo filtrar e hoje nossa rede está entrando investidores muito mais qualificados, realmente que vestem a camisa, entendem que eles são empresários e que querem ter sucesso. E isso está fortalecendo. Então, mas a ideia é até o final do ano a gente dobrar o número de operações. Bem agressivo, né? Sim. Bem ano agressivo. passado foi a mesma coisa. A gente conseguiu dobrar o número de operações. Pô, legal. Então, vai chegar a quase 300 unidades aí no final de 2025. Exatamente, Essa é a ideia. Exatamente. E a gente vai correr atrás dessa meta. Show de bola. Fala assim, é importante, eu falo assim, todo modelo de franquia crescer, porque a gente está dando oportunidade lá na ponta às pessoas, né, que querem empreender de uma forma mais segura, né? Eu bato muito nessa tecla que o brasileiro, ele quer empreender, é o sonho do brasileiro, né? Mas, de forma independente, a probabilidade de não dar certo é muito alta, né? Do negócio não prosperar. Então, cara, busca o setor de franquias, tem muitas oportunidades e eu falo que toda vez que uma rede cresce, a gente tem um papel até social de dar oportunidade a essas pessoas. O nosso tem esse diferencial também que a gente tem uma atendente praticamente em cada unidade. Então, a gente tem essa oportunidade de criar mais um emprego. Além do ser só o empreendedor, também tem a atendente ali também que às vezes a gente muda a vida dela, né? Então, muitos clientes nossos são franqueados hoje, se tornaram franqueados por reconhecimento da atendente. Ela é nosso cartão de visita ali. Tá. Né? Então, a gente conseguiu trazer muito emprego esse ano aí passado e a gente pretende dobrar isso aí. Não, é legal, né, cara? Assim, quando você tem um crescimento e geração de emprego, sim, movimento economia. Eu falo assim, você olha para a rede, você fala assim, quantos empregos a minha rede... Você já parou para pensar quanto é isso, cara? Quantos empregos diretos e indiretos a gente tem aqui gerando dentro da nossa rede, né? Verdade. Fala uma coisa, muitas pessoas que nos acompanham aqui, Bruno, querem empreender. Só que tem aquele medo. Sabe aquele medo de, será que vai dar certo? Aquele dinheiro que eu juntei na minha vida, né? Será que se eu montar o meu negócio, será que eu vou perder tudo? Surge aquele frio na barriga que eu falo, é natural, até para quem já empreende há muito tempo. E a gente aqui tem uma missão que é incentivar as pessoas a empreenderem através do sistema de franquias de uma forma mais segura. Por isso a gente sempre aqui convidando, falando sobre esse universo do franchise. A gente já está chegando aqui nos finais, eu queria que você, Bruno, mandasse uma mensagem, olhando para aquela câmera ali, ó, para essas pessoas que querem, né, mas aquele frio na barriga está impedindo ela de dar aquele passo, né, rumo ao empreendedorismo. Então, eu falo que vá com medo mesmo, mas vá consciente, né? Não acredite em tudo que tenha no mercado, estude muito antes, compare e realmente vá para franquias que realmente já são consolidadas no mercado, que pesquise os franqueados, pergunte os franqueados da rede, às vezes, como está a rede, qual é o atendimento que eles recebem, qual é o suporte que eles recebem. Eles conseguem falar com o dono da franquia? Eles conseguem ter acesso a todo mundo da franquia ou ele vai falar com 0800? Às vezes precisa entender qual é o suporte que ele vai ter depois. Porque, às vezes, na parte da venda, tem aquela emoção, mas e depois que ele entra na franquia? Será que ele vai ter o suporte necessário para realmente receber um know-how da franquia? Porque são franqueados que são clientes, às vezes, o investidor que nunca empreendeu na vida. Então, realmente, vá com medo, empreenda. Dá muito trabalho, mas é muito prazeroso. Depois que você consegue ter um retorno, ter um resultado e realmente realizar aquele sonho. E tira o sonho do papel, porque sonho no papel não é sonho. Você tem que colocar ele em prática, senão não faz sentido.
Não viva só de sonho também. Exato, tem aquelas pessoas que ficam sonhando, né? Sonha, escreve no papel, Exato. você vai ver, tem um livro ali, mas não conseguiu tirar nada e colocar em prática, e cá entre nós a vida passa rápido demais, né? E o perfeito não existe. Sim. Né? Não espera ter o planejamento perfeito para começar, ele não vai existir nunca. Você precisa começar e depois vai ajustando no meio do caminho. E é assim, a vida é assim, né? A gente tem que melhorar todo dia, aprender todo dia e corrigir rápido os erros. Sim, é uma evolução contínua, né, Exato. Bruno? Show de bola, meu amigo. Muito obrigado. Eu que Excelente. agradeço, tá bom demais estar aqui contigo para a gente conhecer um pouco mais desse segmento de lavanderia, né, que tem tido muita procura, as pessoas têm pesquisado bastante, conhecer o teu modelo de negócio também, para que a gente possa, né, contribuir, quem sabe, né, muitas pessoas que estão nos acompanhando, Sim. tornarem-se franqueados da rede para que a gente possa alcançar esse objetivo aí, que é quase dobrar a rede aí, né, Exatamente. no quase 300 unidades até final de 2025. Exato. Fechou? Muito obrigado. Obrigado, tá, por ter aceito o convite, vir aqui para Belo Horizonte. E é isso, você que está aqui nos acompanhando, eu falo sempre, tem que estar inscrito aqui no YouTube, nos acompanhe também nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, porque sempre tem bons negócios, bons empreendedores, um bate-papo que vai somar muito aí para você e quem sabe, né? Uma das dicas, uma das conversas que a gente está tendo aqui pode ser o negócio para que você possa empreender e levar aí para sua cidade. Então, continue a jornada por aqui, sempre tem um vídeo novo aqui do lado.